Bom, então vamos começar com o algoritmo de ordenação por bolhas, ou bubble sort, né? Quando a gente pensa em ordenação por bolhas, é só a gente lembrar do refrigerante, né? Que a gente tem as bolinhas lá de gás, e a gente vai vendo as bolinhas vão se movendo, né? Geralmente a bolha mais leve vai subindo, e ela vai passando uma a uma, né? Uma bolha que for mais leve consegue subir de uma mais pesada, até que ela encontre uma mais leve que ela, aí ela para. Não é assim que funciona? Então, no final, né, as bolhas mais leves vão subindo, vão passando as mais pesadas, vão fazendo várias rodadas, até que no final a gente tenha as bolhas mais leves sempre à frente, né, acima das mais pesadas. Como é que funciona esse algoritmo? Como é que eu diria que ele funciona de uma maneira sintética, né? A gente vai percorrer uma lista, né? Se fosse uma outra linguagem de programação como C ou Java, a gente percorreria um array, né, um vetor. Nossos vetores são representados em Python da maneira simples, na forma de listas, né? Então, vamos trabalhar com listas. Vamos percorrer uma lista que vai ser ordenada e vamos percorrer ela várias vezes, como se para cada vez a gente estivesse olhando as bolinhas, varrendo as suas vizinhas, né? Para ver se ela sobe ou se ela desce, ou se ela mantém onde está. Então, é comparar cada um dos elementos da lista com o seguinte, e se eles não estiverem ordenados, troca as suas posições. Se eles já estiverem ordenados, eles ficam onde estão. Ou seja, se estiver desordenada, a bolha troca. Se estiver ordenada, a bolha para de subir. Bom, então a gente faz isso, né? Esse processo, e a gente faz isso várias vezes, né? Então, já dá para perceber que a gente vai ter um loop das bolinhas rodando, né, a lista inteira, né, que é o loop interno, mas vai ter um loop externo que vai fazer rodar várias vezes na nossa lista. Então, cada vez que a lista é percorrida, o maior elemento não ordenado vai ficar no final na sua posição de ordenação definitiva. Isso é interessante, né? Porque no final o elemento mais pesado sempre fica, né, por último. Ou o elemento mais leve, aliás, né, se fosse ordenado em ordem crescente, o elemento mais leve ficaria por último. Enfim, né? Depende se a gente está ordenando em ordem crescente ou decrescente. Vamos pensar aqui nesse momento em ordem crescente, né? Então, a ideia é que o maior elemento ele vai ficar sempre ao final, depois de percorrer a lista, né? Percorrer a lista completa, eu digo. Quando não tiver mais trocas para fazer, então é porque não tem mais bolhas para subir, né? Então a lista vai estar ordenada. Então de maneira bem simples, você vai percorrer a lista várias vezes. A cada percurso que você faz, você vai trocando se for necessário, se o vizinho não tiver ordenado, né, com o elemento atual. Bom, vamos ver isso na forma de visual, né, numa lista de elementos e vamos ver o código, né, em Python. A gente costuma começar com ele por ele ser o mais simples de todos. Não é o mais eficiente, mas talvez seja o mais simples de pensar, porque todo mundo conhece essa ideia das bolhas numa garrafa de refrigerante, então é fácil de entender. Bom, aqui, antes de eu mostrar o algoritmo em Python, eu quero mostrar como o algoritmo ocorre, né? Então, aqui, vamos começar com essa lista. Essa listinha aqui, 5, 1, 9, 3, 7, 2, né? Ela começa desordenada, né? É o ponto zero do nosso percurso, né? Então, a gente está, ao começar nossa lista, né? Observem ali a primeira linha, onde tem o percurso zero, né? Da nossa tabela. Vocês estão vendo a lista desordenada. Aí a gente vai percorrer a lista uma vez, né? Então, observem que a gente vai olhar vizinho a vizinho, né, a lista completa. Então, observem ali, eu estou 519,372. O que a gente faz? Primeiro, a gente olha o primeiro elemento e seu vizinho. 5 é maior que 1? Sim, então está desordenado, passa o 5 para a direita.
Então, observe que a primeira coisa que acontece lá, né, a segunda linha lá, né, do percurso, ou seja, a primeira do percurso 1, é a troca do 1 pelo 5. Só que esse processo continua, a gente compara, né, como o 5 mudou de posição, né, a gente agora compara o 5 com o 9. Nada acontece. Então, o 9 mantém-se onde está. Aí agora a gente vai comparar o 9 com o 3. 9 é maior, a gente faz a troca. Depois a gente vai comparar o 9 com o 7. 9 é maior, a gente faz a troca. E no fim vai comparar o 9 com o 2. 9 é maior que 2, a gente faz a troca. Observe que o 9 aí é a bolinha que vai indo para a direita, né? Que é um número maior, né? Então ele vai sempre para o final. É como se ele fosse a bolha mais leve, que vai sempre subir, né? Suponho que o final da lista é a parte de cima do refrigerante e o começo da lista é a parte de baixo. Então a bolha mais leve sobe. Aqui no caso, a bolha maior vai para a direita. Observem que percorri completamente, né? Fiz o percurso 1, né? Houve 4 mudanças de estado, né, no percurso 1, 4 trocas foram feitas. São 6 números, nem sempre a gente fez trocas, né? Porque a gente não trocou o 5 pelo 9, né? Não fazia sentido. Mas a gente fez as outras trocas, certo? Então, mas terminou o percurso, no final, observe que o número 9, ele está no final da lista. Se ele é o maior e está no final da lista, não temos mais que olhar ele agora, né? É como se ele fosse o mais leve e tivesse chegado no final, né, do refrigerante e a bolinha tivesse explodido. Não existe mais essa bolinha para ser analisada, certo? No caso da nossa lista, ele fica no finalzinho, então a gente vai deixar de considerar ele no próximo percurso. Então, no próximo percurso, a gente vai percorrer do primeiro ao quinto elemento, não mais até o final, certo? Então, observe, no percurso 2, a gente começa, né, com o 1 é o primeiro elemento, né? A gente tem 1, 5, 3, 7, 2, 9. É aquela listinha que está ali no final do percurso 1. Então, a gente faz o quê? 1 com 5, não há troca. 5 com 3, 5 é maior, faz a troca. 5 com 7, não faz troca. 7 com 2, faz a segunda troca, né? Vocês observam ali a mudança de estado. E a gente encerra aí, né? A gente não vai até o 9, porque o 9 já está ordenado, né? A gente para ali no 7. Após, então, essa segunda rodada, tanto o 9 está ordenado, como também o 7 está ordenado. Então, agora a gente tem dois elementos ordenados. Então, a gente só tem 4 agora para ordenar. Então, no terceiro percurso aqui, a gente vai olhar só os 4 primeiros elementos, que agora são 1, 3, 5 e 2, como no final do percurso 2 está sendo visto. Então, eu vou percorrer 1 com 3 não troca, 3 com 5 também não troca, agora 5 com 2 troca porque 5 é maior. 5 é maior, 5 então sobe, né, ou então vai para a direita da lista, e nesse momento ele está ordenado. Então, até agora, 5, 7 e 9 estão ordenados. Então, terminei o percurso 3, vamos fazer agora o percurso 4. O percurso 4, agora eu vou olhar só os 3 primeiros elementos, que é 1, 3 e 2, são 3, 1, 3 e 2. Então, eu troco 1 com 3? Não troco. 3 com 2 eu troco? Sim. Então, 3 com 2 troca, então fica 1, 2, 3. Certo? Esse é o quarto percurso. Aí, por fim, eu faço o último percurso, que é somente 1 com 2. 1 com 2 troca? Não. Encerra. Certo? Então, nesse momento, a gente encerra e a gente não tem mais bolhas, né, para subir, né? Observe, então, que esse algoritmo, ele vai... Né, o percurso, ele sempre percorre a lista, mas observa que a cada vez ele está percorrendo um elemento a menos, né? Então, é como se ele estivesse olhando na lista original, vai reduzindo, né? Vai reduzindo, reduzindo, até trabalhar com uma sublista menor, até que chegar no momento em que só tem 2 elementos. Ok? Então, como eu tenho um loop, né? Que
que é o loop interno que varre todos os elementos, mas a cada vez esse loop vai sendo menor. Ele começa com 6, depois 5, 4, 3, 2. Ele começa com 6 elementos, na verdade ele faz 5 comparações, né? Depois ele tem 5 elementos, ele faz 4 comparações, depois 3 comparações, depois 2 comparações, até fazer só uma comparação. Né? E pode ser que o processo encerre mais cedo se não houver nenhuma bolha subindo. Né? Se você fizer um percurso completo e nenhuma alteração houve, é porque suas bolinhas já estão ordenadas, ou seja, sua lista já está ordenada, então você pode interromper o processo, não precisa ficar repetindo se os elementos já estiverem ordenados. Certo? Então, como é que isso funcionaria? Bom, vamos ver o algoritmo aqui. Né? Primeiro, a gente tem a nossa lista aqui, que tem 6 elementos, né? No caso aqui eu vou fazer uma lista genérica, né? A primeira coisa que eu faço é calcular o tamanho da nossa lista. E o tamanho dessa lista é dado pela função len. Bom, aí depois a gente vai ter algumas variáveis de apoio para a gente. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável chamada bolha subindo. Bolha subindo é uma variável que vai servir para a gente para fazer essa checagem que eu falei com vocês. Né? Se nenhuma das bolhas subiu, né, numa rodada inteira, é porque não tem mais bolhas para subir, então é porque minha lista já está toda ordenada, certo? Eu começo ela como verdadeira apenas para fazer nosso loop começar, né, a funcionar. Porque vai ser um loop while que eu vou fazer aqui, ok? Eu tenho uma outra variável auxiliar aqui, na verdade é uma variável de loop, né, uma variável contadora, e ela vai começar com o tamanho inicial 6, ou desculpa, né, 6 para essa lista, com o tamanho da lista. E ela vai ser reduzida a cada percurso completo que eu fizer, certo? Então, no início ela começa com todos os elementos, depois com um a menos, depois com mais um a menos, né? Se fosse esse exemplo de lista aqui, começa com 6, 5, 4, 3, 2, até chegar em 2, né? Quando chega em 2, eu só tenho uma comparação a ser feita. Ok? Então, vamos fazer o nosso loop dos percursos. Quantos percursos nós vamos fazer? Mas nós vamos fazer percursos enquanto a gente tiver bolhas subindo, ou seja, enquanto a gente fizer alguma troca num percurso qualquer. Bom, a primeira coisa que a gente faz, né, ao entrar, né, no loop while, é dizer que não há mais bolhas subindo, ou seja, é colocar uma condição, né, que se não houver nenhuma troca, esse loop tem que ser interrompido. Certo? Então, eu coloco ele, né, começando de false. Observe, né, que eu precisei lá colocar ele começando de true, porque em Python a gente não tem o loop do while, né? Essa condição poderia ser checada no final, mas como o Python só tem o loop while, então eu tenho que fazer a checagem no início, certo? Então, por isso, né, que eu preciso fazer essa mudança para false, né, logo no início do loop, após começar o loop while. Bom, aí eu faço, né, o nosso percurso ter o tamanho adequado. Se for o primeiro percurso, eu vou precisar fazer o número de comparações vai ser 1 a menos do que o número de elementos da minha lista. Né? Então, se minha lista tem 6 elementos, meu i começa de 5. Por que isso? Porque eu só preciso fazer 5 comparações. Né? Apesar de 6 elementos, né, eu comparo sempre 2 a 2, né? Então 1 a menos. Isso para o primeiro percurso. No segundo percurso, né, a gente vai percorrer vamos fazer só 4 comparações. Depois, no terceiro, só 3 comparações. Então, a gente vai sempre reduzindo, né, essa quantidade o tamanho, né, da lista que eu vou fazer trocas, porque as bolinhas que já tiverem passado no final, elas já estão resolvidas, né? Já está ordenado. A bolinha já saiu, né, do refrigerante. Bom, o que eu faço então aqui? Eu já tenho o tamanho do meu percurso, né, que começa sempre com 1 a menos que o tamanho da lista. Agora eu vou fazer um loop para percorrer a lista.
Então, vou fazer um loop em J, que começa da posição 0 até a posição i-1, né? Então, vou fazer a range de 0 a i, porque ele vai de 0 até i-1. No nosso exemplo aqui com 6 elementos, né? Vou fazer, nosso i vai valer 5, então vou fazer minha range, né, variar de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. 5 vezes, né? São 5 comparações a serem feitas. Então, meu J vai de 0 a 4. E aí, o que é que eu vou checar? Eu vou fazer a comparação. E como é que se faz uma comparação de elementos numa lista? Ou num vetor, né? Se a gente estivesse trabalhando um array na linguagem C, por exemplo. Comparar os elementos de uma lista, a gente compara usando índices, né? Então, lista colchete J e lista colchete J mais 1. Isso quer dizer que eu estou comparando o elemento J, um elemento na posição J com um elemento na posição J mais 1. Um elemento e seu consecutivo, certo? Aí eu vou fazer isso, né? 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3, 3 com 4 e 4 com 5, né? Nesse exemplo nosso. E aí, se houver, né? Se isso for verdade, então é porque o elemento na posição J, né? Que está antes do seu consecutivo, né? Ele é maior. Se ele é maior, tem que trocar, porque a gente quer a ordenação em ordem crescente. Então, como é que a gente faz a troca? Se for no formato da linguagem Python, a gente faz, né, A, vírgula B igual a B, vírgula A. Só que A e B aqui são as variáveis lista J e lista J mais 1. Então, a gente faz a troca das variáveis. E, por fim, né, se a gente fez pelo menos uma troca no nosso percurso, a gente teve uma bolha subindo, né? Então, se teve uma bolha subindo, vamos dizer que a bolha subindo é verdadeira. Isso vai fazer com que, né, se houve alguma troca, com que o while continue rodando. Né? E aí ele vai fazer novo loop. Né? Nessa segunda vez, vai fazer agora, né, para o nosso exemplo, com 4 elementos. Na terceira vez, com 3 elementos. Na quarta vez, com 2 elementos. E aí ele vai encerrar. Então, né, como está aí mostrado, né, a gente vai ter o percurso 1, 2, 3 e 4. A gente vai ter 4 percursos aí. Ok? Bom, assim então funciona, né, a ordenação por bolhas, né? É difícil às vezes ver isso, esse programa, né, imaginar ele em execução, por isso que eu mostro primeiro, né, os percursos e as posições, tentamos ver o algoritmo primeiro. Depois a gente volta para ver o código, né? E visto o código, né, a gente entende de como o código funciona, né? A gente pode tentar então rastrear esse código em execução. E para isso, então, eu vou usar o Willow. E ele é aquela ferramenta de rastreamento que permite, né, a gente depurar nosso código, mas também visualizar a execução do código, né? A gente não altera aqui, né? Não é um depurador, um debugger como no PyCharm, né? Mas um depurador que nos permite visualizar o código em execução. Ou seja, ele é um rastreador, né? Ele faz um rastreamento de código. Então, vamos lá. Aqui está nosso programinha, né? Esse programa está praticamente igual ao nosso exemplo. A diferença aqui é que eu fiz uma função bubble sort. Mas observem que o que está dentro da função bubble sort é igualzinho ao código que está lá no slide. Eu fiz isso apenas para mostrar, né, que a gente, ao usar listas como parâmetro, né, de uma função, a lista, como é um tipo mutável, ela será alterada ao final, mesmo após o retorno da função. Então, se eu tenho uma lista que V, que é 59372, como nosso exemplo, e eu rodar o bubble sort V, ao final, meu V está ordenado, porque a lista é mutável. Bom, então, vamos aqui fazer o rastreamento. Observe aqui, né, que serão 77 passos serem executados. A gente vai executar aqui um a um para a gente ver esse processo, para a gente ver a nossa lista no heap. Então, a primeira coisa que é feito é a criação do vetor ou da lista. Então, aqui está a nossa listinha.
V com os valores 5, 1, 9, 3, 7, 2, certo? E aí eu vou chamar a função BubbleSort sobre essa lista, certo? Então agora a nossa lista, V vira a nossa lista da função. A primeira coisa que eu faço então é calcular o tamanho da lista, que no caso aqui é 6. E o meu valor de I vai começar então com o tamanho da lista. Meu bolha subindo começa verdadeiro, né? Então eu tenho que entrar no loop pelo menos uma primeira vez. Mas ao entrar no loop eu já faço ela ser falsa, porque até nesse momento, né, nesse percurso que eu vou começar aqui, que vai ser o nosso primeiro percurso, a gente tem apenas... a gente não tem trocas ainda realizadas. Só quando a gente tiver trocas realizadas é que a gente vai fazer a bolha subindo ser true. Bom, o nosso I começa então de 5 e não exatamente de 6, porque eu tenho que fazer 5 comparações aqui, né? Tenho que comparar 5 com 1, né? Eu tenho que comparar o da posição 0 com 1, da posição 1 com a 2, da 2 com a 3, da 3 com a 4 e da 4 com a 5. Então, eu tenho que fazer 5 vezes. Já o nosso loop J, então, vai dar range de 0,5, que é exatamente 0, 1, 2, 3, 4. Então, são 5 elementos. Vai fazer 5 comparações. Aí vai fazer o if da primeira vez. O valor de lista 0 é maior do que o valor de lista 1. Ou seja, lista J, né, já que J é 0 nesse momento, né, então vai ser comparado com o valor de lista 1. Então, a gente vai perceber que sim, né, porque o valor de lista 0 é 5 e o valor de lista 1 é 1. Então, como é maior, eu tenho que trocar. Então, isso dá verdade. Eu troco. Observe que houve a troca aí, fica amarelo aí, onde houve alteração no estado, né, da nossa lista. E como houve pelo menos uma troca nesse percurso, então a gente faz bolha subindo ser verdade. Isso quer dizer que a gente vai fazer novo percurso depois que terminar este. Mas continuamos o loop aqui. J passa a ser 1. Então, eu vou comparar o 1 com o 2. Então, eu comparo 5 com 9. Deu falso. Então, o J passa a ser 2. Então, eu vou comparar o elemento 2 com o elemento 3. 9 com 3. É verdade, porque está desordenado. Então, eu troco eles. Fica 3 com 9. E bolha subindo é true. E segue agora comparando 9 com 7. Posição 3 com a posição 4. 9 é maior, então ele troca. E bolha subindo true. Depois, eu tenho 9 com 2. Isso é verdade, eu faço a troca. Então, essa foi a minha quinta comparação. Né? Terminou meu loop. Observe que o J está na posição 4, né? Ele ia de 0 a 4, então o loop acaba. Aí, ele volta, né, para o loop externo. E vai checar se o while vai conseguir continuar executando. Como houve pelo menos uma troca, porque teve bolhas trocando, né, bolha subindo, então, enquanto houver bolha subindo, faz novo percurso. Então, agora eu faço bolha subindo ser false, para começar. Agora eu não vou ter que mais percorrer até o 9, né, porque o 9 já está no final, já está ordenado, então eu não vou mais fazer 5 comparações, mas 4 comparações. Por isso que o nosso I vai ter o tamanho 4 agora. E o nosso J vai fazer uma range agora de 0 a 3, né? 0, 1, 2, 3. Porque ele vai fazer 4 comparações. Né? Aí ele começa fazendo a primeira, 0 com 1. Não é verdade, porque 1 é menor que 5. 1 com 2 é verdade, porque 5 é maior que 3. Aí ele troca. E bolha subindo de novo verdadeiro. Ou seja, o próximo percurso vai ser feito. Depois, compara 5 com 7. Não é verdade. Compara 7 com 2, é verdade, então 7 é maior, então faz a troca. E observa que essa foi a última comparação, né? A gente fez 0 com 1, 1 com 2, 2 com 3 e 3 com 4. A nossa quarta comparação, observe que o valor de I é 4, o valor de J, né, chegou no final, e aí meu loop termina. Observem que 7 e 9 já estão ordenados. Então, na próxima vez, como houve uma troca, a bolha subindo continua existindo, então
Vamos entrar, vamos dizer que bolha subindo é falso, número de vezes que eu vou fazer, quantas comparações agora eu vou fazer? Só 3 comparações, 0 com 1, 1 com 2 e 2 com 3. Faço a primeira, 1 com 3, 1 não é maior, não troca. 3 com 5, 3 não é maior, não troca. E 5 com 2, 5 é maior que 2, então troca. Trocou, bolha subindo é true, isso faz, né, dizer que a gente vai ter que fazer o percurso novamente, porque a gente ainda teve uma troca de bolhas aqui. E aí eu venho para o final do loop, né, fiz o último checagem, o loop acaba, aí eu volto, né, para o loop externo. Será que vai executar dessa vez? Sim, porque bolha subindo continua verdadeiro. Então, começa o loop interno, né? Bolha subindo passa a ser falso. Agora eu vou ter i vai reduzir em 1, então eu vou ter apenas 2 comparações. Eu vou comparar 0 com 1 e 1 com 2. Então, vou fazer a primeira comparação, 1 com 3 não troca. A segunda comparação, 3 com 2 troca, então o valor muda. E bolha subindo volta a ser verdade. Observe que eu fiz a segunda comparação, né? Então, meu J, né, só iria variar de 0 a 1, né? Só 2 vezes, né? A range de 0 a 2, então é 0 e 1. Então, encerrei esse loop. Aí, vejo, né, se ainda tem bolhas trocadas. Houve bolhas trocadas? Sim. Então, começa, né, sem bolhas trocadas. Meu valor de i baixa para o seu menor valor, que é dizendo que a gente vai ter apenas uma comparação agora. Então, isso será sempre o número de comparações a serem feitas. Então, nesse caso, eu tenho apenas uma comparação do 0 com 1, porque todo o resto, 3, 5, 7, 9, já estão ordenados. Aí eu comparo. 1 é maior que 2? Não. Então, não houve comparação. Encerro o loop em J e observem que dessa vez, como não houve troca, né, eu vou acabar encerrando mais cedo, né? Por que eu acabo encerrando mais cedo? Porque eu não fiz trocas nesse caso. Não havendo trocas, o while bolha subindo encerra, ele retorna da função. Não precisei fazer um return explícito, porque a gente sabe que a lista é um tipo mutável, então a lista foi mudada. Observem, né? Vocês podem ver na memória, no heap, a minha lista modificada com 1, 2, 3, 5, 7, 9. Quando eu fizer o print dela, é o mesmo print da lista, né? Ele vai sair ali na saída o 1, 2, 3, 5, 7, 9. O valor é, como eu digo, ordenado. Então, voltando aqui para o nosso slide, né? Então, aqui está a nossa função bubble sort. Então, enquanto houver troca de elementos, enquanto houver bolhas, faça percursos sobre a parte ordenada, a parte não ordenada, desculpe, da nossa lista. E vá sempre reduzindo essa parte não ordenada, porque a gente vai sempre deixando a parte ordenada no final, certo? Essa é uma ordenação crescente, né? Então, eu estou colocando os dados em ordem crescente. Se eu quisesse colocar os dados em ordem decrescente, como é que seria? Pensem aí. É bem simples, né? É só trocar no seu if ali. Se lista J for maior que lista J mais 1, troca por se lista J for menor que lista J mais 1. Bom, sendo assim, a gente tem, né, a nossa ordenação por bolhas, né? E eu acho que aí vale vocês brincarem, exercitarem, né, verem no depurador. E, ao mesmo tempo, eu vou deixar um exercício aqui para vocês. Eu vou dar um outro código de ordenação por bolhas, apenas para mostrar que é possível fazer esses algoritmos expressos na forma de programas um pouco diferentes. Então, a solução do programa que você dá nem sempre é igual à solução que outro colega seu daria. Você pega o algoritmo e implementa ele, às vezes, de outra forma, né? Observem que isso aqui também é uma ordenação por bolhas, só que ela é feita de uma maneira um pouco diferente. Então, eu queria que vocês fizessem o primeiro exercício, que é fazer um teste de mesa, né? Irem rodando esse loop passo a passo e tentando ver quais são os valores
das suas variáveis, como vai ficando a sua lista no final de cada percurso, né? A cada vez que passa aí nesse if, né? O que acontece, se há troca ou se não há troca, certo? E aí vocês me dizem como é que esse programa faz a ordenação por bolhas. E ao final, se vocês tiverem esse teste de mesa tranquilo, vocês podem rodar o depurador com ele e vejam como ficaria, certo? A gente vai fazer isso, né, no próximo vídeo, mas por enquanto a gente para aqui para que vocês possam refletir, né, ver esses códigos funcionando, né, rodando, executando, com exemplos, inclusive, diferentes desses aí de lista que eu dei, e vejam o que acontece com a lista se ela estiver completamente ordenada quando você passa, o que acontece com a lista quando ela está bem desordenada ou parcialmente desordenada. E ficamos por aqui, e fica esse trabalho aí para vocês. Até já.